Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, dando sequência às nossas aulas de produção de texto, hoje eu vou começar numa nova modalidade, ok? A partir de hoje eu quero trabalhar com vocês com recomendações gerais para escrever bem, ok? Serão recomendações que vão servir tanto para a redação do Enem quanto para a criação de textos de diferentes gêneros, tais como resumo, resenha, artigo de opinião, notícia, aviso, bilhete, respostas das perguntas feitas pelos diferentes professores que vocês têm, criação de trabalho, relatório, enfim, recomendações gerais para escrever bem. Nós já aprendemos um pouco mais sobre introdução, o que fazer, o que não fazer, desenvolvimento, conclusão, parágrafo, vocabulário. Então, agora eu quero trazer recomendações gerais, importantes para diferentes gêneros textuais que exigem um alto grau de informatividade e também o uso da língua culta e a objetividade. Muito bem? Então vamos começar, beleza? Segue lá. Recomendações para escrever bem, parte 1. Por que parte 1? Porque eu vou precisar de muitas oportunidades para falar sobre tudo que eu tenho que falar. Vamos à primeira regra. Respeite o limite da memória de quem lê. Na leitura, rapidez é essencial. A compreensão rápida do que se lê depende da leitura rápida. Para compreender a frase inteira, é preciso manter na memória o trecho já lido. O fato é que a memória imediata tem limite. Ingrid, o que é isso? Respeite o limite da memória de quem lê. Na leitura, rapidez é essencial. É o seguinte, queridos, o leitor, qualquer leitor, né? Qualquer ser humano, ele é detentor de uma memória imediata. Essa memória imediata, ela funciona como um reservatório com pouco espaço. Tudo que entra tem pouco tempo de permanência. O que acontece? Muitos professores de produção de texto não entram nesse aspecto, ou porque desconhece, ou porque acha complexo, mas eu acho de extrema significância eu trazer isso para vocês. Eu quero que vocês entendam que qualquer leitor possui uma memória imediata. Essa memória imediata faz com que as palavras durem pouco tempo. E aí o que acontece? Para que o leitor consiga compreender a frase inteira, sem que ele leia e se perca, porque o tempo de permanência das palavras é curto, a construção da frase, ela precisa ser dinâmica, ela precisa ser rápida. A leitura rápida gera compreensão rápida. Então, gente, entenda melhor comigo o que eu quero dizer com a definição sobre memória imediata. Memória imediata funciona como um reservatório com pouco espaço. Tudo que entra tem pouco tempo de permanência. As primeiras palavras entram na memória imediata e ficam ali um pouquinho. Se a leitura não for rápida para completar logo o sentido, a informação parcial evapora-se. Por isso que sempre peço períodos curtos e precisos. Então, todo leitor tem a memória imediata. E essa memória imediata, ela faz com que as palavras permaneçam entre um
espaço de tempo, né? Se nós desenvolvemos frases longas, períodos longos, com um vocabulário exagerado, com palavras exibicionistas, que são palavras exibicionistas, palavras cheio de floreios, que elas não estão ali para dar clareza nem objetividade, apenas na tentativa de tornar a frase mais chique, né? O que é rejeitado por mim e pelos examinadores, enfim. Então, respeitem a memória dos seus leitores. No caso, no caso, os professores, dependendo da profissão de vocês, de colegas, de trabalho, enfim. Especialmente os revisores do Enem. Respeitem a memória imediata. Não construam frases curtas, porque a memória imediata faz com que a gente se perca, porque as palavras que estão lá no começo do período de 30 palavras já foram esquecidas, tá? Respeitem a memória do seu leitor. Isso você só tem a ganhar. Faça frases curtas e objetivas. Assim, o seu leitor, ele não vai se perder. Ele vai conseguir completar o seu pensamento. Quando ele terminar a frase, ele vai ter se apropriado da ideia que você quis passar. Então, vamos lá, vamos fechar esse pensamento. Frase curta é o primeiro segredo do texto da leitura rápida. Os períodos curtos são mais fáceis de ler por causa dos limites da memória imediata. Outro segredo, construção, ou seja, a coesão e o vocabulário. Muito bem, gente, é isso que eu quero dizer. Se é para respeitar a memória do leitor, para que ele dê conta de ler frase por frase e construir o sentido amplo daquilo que você quer dizer, a primeira regra é fazer frases curtas. Assim, ele consegue manter em sua memória as ideias, a ideia estabelecida em cada frase e formar um sentido num todo, tá? Então, os períodos curtos são mais fáceis de ler e eles se enquadram muito bem aos limites da memória imediata. Mas não basta fazer frases curtinhas. Às vezes o cara faz frases curtinhas, mas insere nelas palavras dificílimas, palavras arcaicas, como eu disse, cheias de floreios, o que não são bem-vindas nos textos com os quais nós trabalhamos, ok? E além desse vocabulário inadequado, acaba descuidando da coesão. Lembra que a coesão é a união das palavrinhas dentro da frase para que a frase não fique quebrada, para que haja uma frase coerente, né? Aí a gente precisa de preposições, de conjunções, de verbo, advérbios, locuções, enfim, tudo aquilo que vai fazer com que uma palavra esteja bem conectada à outra e a informação que se deseja passar naquela frase seja passada de maneira eficaz, ok? Muito bem. Respeite a memória do seu leitor. A partir do momento que você entende que você tem um leitor, né, que o seu texto não vai ficar no ar, que o seu texto vai chegar à mão de alguém. Por enquanto está chegando em minhas mãos, mas vai haver momentos que seus textos vão chegar em pessoas que vão definir a vida de vocês, como um Enem da vida. E aí, queridos, vocês têm que saber que o examinador, a memória imediata deles precisa ser respeitada. Vocês vão respeitá-la de que maneira? Criando períodos bons, curtos, claros, objetivos, com vocabulário, com coesão,
adequados. Espero que vocês guardem isso com vocês. Vamos lá? Então, para fechar. Importante, uma pessoa só se submete a um texto ilegível quando não tem outra saída ou receia ser prejudicada caso não complete a leitura. Uma pessoa só se submete a um texto ilegível quando não tem outra saída ou receia ser prejudicada caso não complete a leitura. Bom, o texto tá complexo, tá ruim, tá difícil de ser compreendido? Quem que vai dar sequência a essa leitura? Só quem realmente precisa, né? Vocês, por exemplo, precisam ler um texto para fazer uma prova e esse texto não tá legal, o autor ele é muito complexo. Meu caso, por exemplo, por mais negativa que esteja a elaboração, eu preciso ir até o fim na tentativa de encontrar pontos legais e também sobretudo pontos negativos para eu trazer para vocês e dizer, olha, não cometa isso. Agora, pensem comigo. Examinadores do Enem, que revisam mais de 50 redações diariamente, que sabe que se trata de um exame super competitivo. Você acha que ele vai se desgastar com um texto mal elaborado, cujos períodos estão extensos e confusos? Certamente não. E nós temos uma competência lá, que é a competência 3, que fala sobre organização das informações, que é essa parte de seletividade. E nós temos também a competência 4, que é sobre conexão, conectividade, o uso dos recursos linguísticos. Não tem como enganar, e o que eu estou dizendo aqui vai ser fundamental para uma melhora na escrita de vocês. Vamos seguir então. Com essa memória imediata, como posso me lembrar de um texto inteiro? Bom, quando o leitor lê uma frase e logo completa o sentido na memória imediata, a informação vai para uma outra memória, a memória de médio prazo. Essa memória segura as informações enquanto você lê o texto, seja ele uma reportagem ou um romance de 500 páginas. Como última etapa, o cérebro registra o que foi lido na memória permanente. 10 anos depois de ler um romance, você ainda pode lembrar-se das personagens e dos episódios principais da história. Bom, em alguns de vocês, enquanto eu estava falando sobre memória imediata, pode ter surgido essa dúvida. Poxa, então, com essa memória, como eu posso me lembrar de um texto inteiro? É que quando o leitor consegue ler uma frase inteira, e ele lê essa frase inteira e completa todo o sentido em sua memória imediata, ele leu a frase inteira e esse sentido conseguiu ser recebido pela memória imediata. Esse sentido, ele vai para uma outra memória, que é a memória de médio prazo. Aí, essa memória de médio prazo segura as informações enquanto você vai lendo todo o texto. Independentemente se é um texto de gênero cuja estrutura é mais curta, ou um gênero mais longo, como um romance, uma novela. E aí, gente, o que acontece? Quando vocês terminam de ler todo o texto, o cérebro, ele registra o que foi lido, o que foi compreendido, o que foi assimilado, o que foi apreendido. Então, 10 anos depois de você ler um romance, né, que é um gênero longo, ou então, lembra quando vocês foram alfabetizados, os principais livros dos quais vocês gostavam, né?
Se vocês não lembram quais eram os personagens, o clímax e o fim da história, pode se passar os anos que vocês vão guardar, porque ficou na memória permanente, ok? Então, o leitor, ele possui 3 memórias. Memória imediata, que aí as palavras ficam ali por um determinado tempo. Então, para que ela seja respeitada, é necessário frases curtas, objetivas e claras. A memória de médio prazo, que aí quando o leitor consegue ler uma frase inteira e entender, essa informação ela cai na memória de médio prazo. E aí a memória de médio prazo vai juntando essas informações, segurando essas informações até o fim da leitura. Quando eu consigo chegar ao fim da leitura, ter a compreensão de tudo aquilo que me foi apresentado, aquelas informações elas ficam na memória permanente. E aí, passa-se o tempo, eu consigo conservar grande parte das informações, né? Às vezes não com riqueza de detalhes, mas aquilo que foi imprescindível para a compreensão do texto, sim. Entendeu? Muito bem, espero que sim. E aí, gente, como construir textos cuja leitura é rápida, facilitando a compreensão? Vamos lá? Tenho dicas para vocês. O que ajuda a leitura rápida? Períodos curtos, como eu falei, fazer uso de muitos verbos e muitos pontos finais, né? Cuidado com as palavras abstratas, os substantivos abstratos, os advérbios, os adjetivos, façam uso de muitos sujeitos, muitos verbos, assim o leitor ele consegue identificar melhor as informações. A ordem direta, sempre escrever o mais importante no começo e finalizar com aquilo que é secundário. Não intercalem muito os elementos da frase de vocês. Uma enumeração anunciada. E essa enumeração anunciada, ela cabe muito bem lá na apresentação da tese. Lembra que eu falei sobre tese analítica? Quando vocês enumerem bem, anunciem bem aquilo que vocês querem dizer ao longo do desenvolvimento. Palavras curtas, nada de palavras longas e difíceis, palavras conhecidas. Agora, quais são as pedras no caminho do leitor? O contrário, logo, períodos longos, fileirinha de preposição de ou de pronomes que, a leitura fica cansativa, é sinal de que você não parou no tempo certo. A ordem inversa, quando você começa a falando daquilo que é menos importante para chegar ao mais importante. Muita intercalação, advérbios entre vírgulas, sujeito deslocado, enumeração seca, quando você não esclarece exatamente aquilo que pretende discorrer, palavras longas e palavras desconhecidas. Todos esses pontos são prejudiciais para a sua produção de texto, ok? Então, eu tenho um exemplo de um texto enxuto. Vamos olhar comigo? Para a gente não perder tempo. Olha lá, trecho de um relatório fictício de prefeito de uma cidadezinha. No que se refere às questões das boas condições de limpeza pública desta cidade, posso afirmar com toda sinceridade que, na medida do possível, conseguimos com nossos melhores esforços resultados que podem ser considerados positivos. Trecho de relatório real de Graciliano Ramos, quando prefeito de Palmeira dos Índios, em Alagoas, em 1929. Cuidei bastante da limpeza pública. Gente, observem
Graciliano foi direto ao assunto. Ele escreveu sem rodeios e conseguiu uma comunicação praticamente instantânea com o leitor. O prefeito fictício do lado esquerdo colocou arame farpado entre o texto e o leitor. O Graciliano, por sua vez, buscou a total clareza e objetividade. Viram, pessoal? Como que o Graciliano ele respeitou a memória do leitor? Cuidei bastante da limpeza pública. Isso a gente lembra instantaneamente do que foi afirmado. Agora, na informação anterior, a gente lê e muitos de vocês, até eu, tem que voltar à leitura para tentar rever aquilo que ele quis passar, tá? Muito bem. Vamos trabalhar um pouquinho mais nesse bom exemplo que temos. Veja no exemplo a seguir como ele poderia ter escrito se quisesse ser mais direto e preciso. Vamos lá, texto fictício. No que se refere às questões das boas condições de limpeza pública dessa cidade, posso afirmar com toda sinceridade que, na medida do possível, conseguimos com os nossos melhores esforços resultados que podem ser considerados positivos. Aí nós temos lá uma melhora. Quanto à limpeza pública, consegui bons resultados. Observem, gente, as mudanças. Olha lá. No texto fictício, nós temos a expressão no que se refere. No trecho reformulado, a gente tem apenas a palavra quanto. Na expressão questões das boas condições públicas desta cidade, nós temos apenas limpeza pública. Na expressão, posso afirmar com toda a sinceridade, melhor dizendo, a expressão posso afirmar com toda a sinceridade que, na medida do possível, conseguimos com os nossos melhores esforços, simplesmente eu posso fazer a troca por conseguir. O verbo no presente, do indicativo, dando a afirmativa, dando certeza, dispensando todo esse lenga-lenga. Em resultados que podem ser considerados positivos, eu posso trocá-lo por bons resultados. Ok, pessoal? Olha aí quantas melhorias, e isso é importantíssimo para a redação. Vamos consolidar. Se formos levar essas considerações para a redação do Enem ou outros gêneros textuais que exigem objetividade linguística, o que nós aprendemos? O que nós podemos levar? Corte e simplifique frases longas, suprima palavras, pronomes, adjetivos e advérbios supérfluos, ou seja, aquelas palavras que estão ali, mas que se forem retiradas, o sentido das ideias não vai ser modificado. Troque locuções adjetivas de cidade, desta cidade, por um único adjetivo. Por exemplo, desta cidade eu posso trocar por pública, porque tudo que pertence a cidade, município e ao estado é público. E evite qualquer sentimentalismo e floreios, qualquer palavra que denota sentimentalismo. Lá no anterior, ele falou assim, com toda sinceridade, isso é um sentimentalismo que não cabe no texto informativo. Muito bem. Aí, queridos, é muito legal o examinador, o revisor, o professor de redação ter em suas mãos um texto claro, sucinto, objetivo, gostoso de ler do começo ao fim. Mas eu peço que vocês tenham cuidado com a emeticidade.
Eu sempre falo dessa palavrinha com vocês e hoje eu quero aprofundar ainda mais, tá? Vamos lá. Importante, cuidado com a hermeticidade. Hermeticidade é qualidade do que é hermético. Hermético é aquilo que é difícil de compreender, obscuro, enigmático. Na produção de textos, se enxugar demais, o texto pode ficar hermético, ou seja, difícil de compreender, obscuro. Portanto, gente, embora eu esteja pedindo para vocês suprimirem algumas palavras, como adjetivos, advérbios, pronomes e tal, tenham bom senso. Façam os cortes, mas releiam para ver se o sentido das ideias, da ideia não ficou prejudicado, tá? Porque nós não temos bola de cristal para ficar tentando decifrar o que era para quais são os sentidos estabelecidos dentro daquelas poucas palavras, ok? Então, vou deixar um exercício com vocês. Fiquem atentos que é para semana que vem, tá? Exercício avaliativo. Tire o arame farpado do relatório fictício abaixo. No trabalho, quero texto original e a sua reescrita. Justifique todas as mudanças feitas. Então, olha lá. No campo santo, onde repousam aqueles que vieram do pó e ao pó retornaram, despendi a módica quantia equivalente a 189 contos de réis, como justo e necessário estipêndio ao sepultador dos restos mortais de nossos entes queridos, e para intervenções técnicas e científicas que visam a conter a deterioração do sagrado e venerável local. Ok? Eu quero ver o que vocês vão fazer com este texto. Primeira coisa, tem umas palavras difíceis, vocês vão ter que buscar no dicionário para entender, né, que adjetivos que são esses e quais significados eles têm. Não se esqueçam, dá para reduzir palavras, dá para trocar locuções por uma única palavra, dá para tirar adjetivos, advérbios, palavras repetidas. Façam o seu melhor, ok? Lembrando que não vai ter certo, nem vai ter errado, né? Toda tentativa vai ser válida. E aí eu vou pegar o que é melhor de cada um, tudo bem? Mas procurem deixar esse trecho sucinto. Para encerrar, além de buscar por informatividade, além de escrever rotineiramente, além de seguir a estrutura de cada gênero, desenvolva um olhar crítico a respeito do texto que lê e daquilo que produz. Tal ação trará um amadurecimento na escrita que fará diferença na elaboração de textos. Ok, pessoal? Sejam críticos agora com o que vocês leem. Será que aquele texto, o autor teve cuidado com os seus leitores ou ele exagerou na extensão dos períodos? Ele exagerou no uso de palavras complexas? É um texto difícil de digerir e que não nos dá prazer. Coloquem esses conhecimentos adquiridos dia após dia nas leituras de vocês. Texto, o autor ele escreve para as pessoas e as pessoas elas têm o direito sim elas têm o direito e elas devem ler texto por texto com um olhar muito crítico, porque é esse olhar crítico que vai fazer com que ela encontre falhas, erros, inadequações, e a gente pode aprender com erros alheios, né? Não trazer isso para nossa escrita. Ok, e aí também ser muito mais crítico com aquilo que a gente produz. Fazer um texto, fazer a revisão, ler e reler até que a gente se sinta confortável, se a gente sinta orgulho daquilo que a gente produz. Você se sente orgulho daquilo que produz para mim? Fica a pergunta, tá? Olha a referência.
Para Escrever Bem, Maria Helena Ortega Ortiz e Maria Otília Bottini. Que é esse livrinho aqui. Lógico, o que eu estou trazendo para vocês é um pedacinho só desse livro, o resto eu completei com o conhecimento que eu tenho ao longo desses anos. Espero que tenha sido serventia. Qualquer dúvida, me chame no Zap, façam perguntas aqui no YouTube e me procurem, tá? Muito obrigada por tudo.